E hoje eu quero falar sobre a missão da igreja. Igreja, quem é a igreja, pastor? Igreja são aqueles que já resolveram estar mais próximos de alguma forma. Alguns de forma equivocada, outros de forma sincera, outros até enganados na forma. Quem está entendendo o que eu estou falando? Fazendo de um jeito que acha que está certo e não é bem o que Deus pediu. Mas a igreja tem uma missão. Nós, no coletivo, temos uma missão. E a gente terminou a palavra da semana passada falando sobre isso. E eu quero começar exatamente onde parei semana passada. Então abra comigo 1 Pedro capítulo 2. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Está falando de nós, igreja, juntos, vocês, não está no singular, está no plural. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Nós falamos sobre isso semana passada, sobre ser pedras vivas. Deus resolveu pegar pessoas e colocar numa construção. Somos pedras vivas de uma edificação, estamos sendo utilizados por Deus nisso. E essa edificação constrói uma casa espiritual. O que é uma igreja local? Uma casa espiritual. Um lugar onde tem proteção, segurança, abrigo, desconforto, trabalho, tudo que uma casa gera. Quem está entendendo? Reparos, construções a mais, de vez em quando manutenção. É uma casa espiritual. Qual que é o grande detalhe? É que nós somos pedras vivas e tudo que é vivo pode se mover. Então, se no meio dessa edificação eu decidi que está doendo demais suportar um ou outro que está sobre mim nessa edificação, sobre os meus cuidados ou causando pressão em mim, eu resolvo sair dessa construção. Por isso nós somos pedras vivas. Assim como Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2 disse: vocês são sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual que é o problema do sacrifício vivo? É porque nenhum sacrifício é vivo, todo sacrifício é morto. Em qualquer sacrifício de qualquer cultura, inclusive na cultura judaica que está escrito na Bíblia, o sacrifício era morto primeiro, jogado o sangue, depois ele era colocado no altar para ser queimado. Estão entendendo ou não? Até no contexto judaico antigo da lei, o sacrifício precisava ser morto. Não se colocava sacrifício vivo. Só que Deus falou que na igreja nós somos sacrifícios vivos. Então eu vou voluntariamente para o sacrifício, para matar o meu próprio eu e morrer um pouco de mim para poder servir o próximo e amar o próximo. Jesus falou isso: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então negar-se a si mesmo é ser um sacrifício para que nós possamos segui-lo. Então seguir Jesus demanda de viver menos para mim e um pouquinho mais para outros. E aí ele diz o seguinte, que Deus está nos utilizando na construção de uma casa espiritual. E você está assentado hoje numa casa espiritual. Amém, gente? E aí o que ele diz? Que nós fomos colocados nessa casa espiritual para sermos sacerdócio santo. Nós já vamos falar sobre isso. Para sermos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus. Ou seja, não tem nada a ver com sacrifícios naturais como era no passado. Não tem nada a ver com um animal ou com qualquer coisa assim. Quem está entendendo? São sacrifícios espirituais, coisas que eu faço espiritualmente, por meio de Jesus Cristo. Amém? Paramos aqui a semana passada. Quem lembra diz amém. Amém. Vamos lá para o versículo 9 agora. Está no mesmo contexto, ele está falando da igreja. Olha que interessante que ele fala aqui. Vocês, porém, são geração eleita. Eu quero começar por aqui. Essa palavra geração é a palavra genos no grego. Sabe qual que é o significado dela? Prole, família. Depois vem a raça ou geração, nem tem essa tradução de geração. Raça eleita seria. As duas primeiras traduções do dicionário é raça, prole ou família. Então nós somos a família eleita. E nós temos falado que a igreja é um lugar de ser família. É uma família de fé. Apesar das nossas diferenças. Porque família é assim. Todo mundo tem um primo esquisito, não tem? Um tio meio doido, né? Não tem? Toda família não tem, né? Tem um primo, mas ele é meio estranho. Não tem assim? Toda família não tem uns esquisitos assim no meio? É esquisito a minha ótica, ok? Às vezes eles também me acham esquisito. Quem está entendendo o que eu estou falando?
Porque tudo aquilo que eu determino das pessoas tem a ver com o meu ângulo de visão. Ok? Então tudo que você vê nas pessoas, você vê pelo teu filtro. E o teu filtro às vezes é totalmente equivocado. Você já parou para pensar nisso? Quem já foi equivocado no seu filtro? De olhar para uma pessoa, fazer um pré-julgamento, quando você a conhece, você vê que não tem nada a ver com aquilo que você pré-julgou, né? Tanto para bem quanto para ruim, não é? Às vezes você pensava que era bom e não era bom assim. E às vezes você pensava que era ruim e quando você se aproxima é muito melhor do que você imaginou. Porque nosso filtro normalmente é equivocado. Por quê? Porque ele está distorcido pelo nosso senso de justiça própria. A nossa justiça própria estabelece parâmetros para julgar as pessoas. Então, normalmente, a gente tem dificuldade de lidar com a igreja no coletivo, com pessoas, e entender que a igreja é uma comunidade e não é um lugar. O auditório que se coloca aqui no domingo à noite para você ouvir aqui uma palestra ou uma pregação, não é a igreja. A igreja somos nós juntos, procurando se inserir e viver juntos. Amém? Pastor, eu vou viver com todo mundo? Não, mas pelo menos um grupo você precisa ter. De convívio, de relacionamento, de amizade, de desenvolvimento. No caso a gente até força isso, chama Gari. Você pode ir de terça-feira à noite para lá que, cara, a gente proporciona esse negócio. Que a gente entende que isso é imprescindível dentro do contexto da palavra de Deus. Amém? E aí o que acontece? Ele diz, vocês são família eleita. Agora explica uma coisa para mim. Por acaso existe eleição de algum inútil? Eu sou elegido para nada, eleito para nada, elegido é duro, hein? Eu sou eleito, o que está acontecendo nesse barulho? Eu sou eleito para nada? Alguém foi eleito para nada? Não, eu estou votando nesse cara, mas o que ele vai fazer? Não, ele não tem cargo não, mas eu estou votando nele. Normalmente quando o funcionário está num cargo, para ele não exercer nada, ele é chamado de funcionário fantasma. E ele precisa ser destituído do cargo. E eu espero que o nosso governo atual limpe, né, no Brasil. Todos. Mas no Brasil existe um monte de gente eleita para nada. Então olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim, você não foi eleito para nada. Você foi eleito porque tem algo a ser feito. Sabe aquela coisa de, normalmente a nossa oração, se nós formos nos comparar a Isaías, capítulo 6, quando ele levantou as mãozinhas e disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente no nosso tempo prefere orar, Senhor, eis-me aqui, me abençoa, mas não me envia não. Tá bom aqui, Jesus, chega quietinho. Não é? Eis-me aqui para me abençoar, mas não eis-me aqui para me enviar. Para mexer comigo e me fazer funcionar. Então, primeiro, não existe família eleita sem função. Então, todos temos uma função no corpo. Todos temos uma função na casa espiritual, na igreja, no coletivo. É uma família eleita pelo Senhor. Continuando, sacerdócio real. Veja bem, o que é sacerdócio? Lembra que ele falou lá em cima que nós éramos sacerdócio santo, que deveríamos apresentar sacrifícios espirituais? O que um sacerdote fazia? Eu vou falar bem a grosso modo, nós poderíamos mergulhar em sacerdócio profundamente, mas eu quero falar a grosso modo que você já vai entender pelo menos o que eu preciso transmitir. Sacerdote era aquele que pegava as causas do povo e apresentava para Deus. Profeta, falando do Velho Testamento, era aquele que pegava as causas, a voz de Deus, a direção de Deus e trazia para o povo. Essa era a diferença básica entre os dois. Isso era o grosseiro de ser um sacerdote. O sacerdote pegava a oferta de culpa, a oferta de pecado, o sacrifício anual do povo, tudo aquilo que era do povo para levar para o Senhor e falar, Senhor, intervenha na causa do povo, perdoe eles, cure isso, transforme aquilo, ou seja, eram as causas do povo que eram apresentadas a Deus através do sacerdócio, da linhagem de Arão, sacerdócio estabelecido no deserto por Moisés. Agora veja bem, como eu sou um sacerdote real? Se a Bíblia diz que todos nós da família eleita somos sacerdotes, significa que todos nós deveríamos nos preocupar com a causa do próximo para trazer para Deus.
Então, se você não se preocupa com ninguém, não se envolve na vida de ninguém, não quer ajudar ninguém, não quer estender a mão para ninguém, independente da esfera, se seja num aconselhamento, se seja para abençoar, se seja para levar uma cesta e orar com aquela família, seja para ir no hospital visitar o doente, se seja o que for, se você não se preocupa com ninguém, a tua vida é o teu umbigo, você não é sacerdote, então você não é parte da família. Porque se você foi eleito, mas catou a tua eleição e jogou no lixo, você não serve para nada na família. Entenderam? Vocês ainda estão felizes? Não existe sacerdócio nada. Até porque o sacerdócio é do rei. Sacerdócio real. Então você não trabalha para qualquer um, você trabalha para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono de toda a terra. Ai, pastor, eu não sei falar. Quem disse que você precisa falar? Cara, a gente vive na geração mais ferida emocionalmente, mais mimimi da história da humanidade. Eu estou mentindo? Todo mundo tem traumas, as famílias são totalmente disfuncionais. São uma bagunça, isso criou traumas, sequelas, dores, mágoas, e etc, e etc, e etc. Nunca nós tivemos uma geração tão machucada. Cara, pessoas com dores emocionais, às vezes elas precisam só ser ouvidas. Quando você parou para ser um ouvido para alguém? E no final você só deu um abraço e falou assim, conta comigo, estou orando por você. Já é sacerdócio. Já é se preocupar com alguém, pegar a causa de alguém e levar para Deus. E deixa eu te explicar uma coisa. Nem todos que te procuram para você exercer o seu sacerdócio vai ser aqueles que você tem afinidade. Às vezes é alguém que você não estava afim de ouvir. Não estava afim de andar junto. Mas aí vem a primeira parte. Para ser uma família, eu não escolho o primo que eu tenho. Ele simplesmente é parte da família. Entende? Aqui a gente se chama irmãos. Não é assim? Se você não sabe o nome, como você chama? É o irmão da igreja. Não é assim? É ou não é assim que você chama? Como que ele chama? Ah, não sei não, é o irmão lá da igreja lá. Não é assim? A gente se chama de irmão, só que a gente não escolhe nossos irmãos, escolhe? Simplesmente nasceu. E se a gente é o irmão mais velho, ele nasceu e invadiu o nosso território. Não é assim? Estou errado? Invade. Rouba metade do quarto. Usa os brinquedos. Pega as roupas que sobrou. Não é assim? A gente apanha por causa deles. Não é? Não é? Aí você é o irmão mais velho, você chegou primeiro na fé, vem o irmãozinho mais novo, você não quer apanhar por causa dos mais novos, por quê? A gente não escolhe, é simplesmente alguém entrou pela porta e resolveu ser parte da família. Aí na hora a gente fica feliz, nossa, que legal que você está aqui. Aí a primeira treta que tem, a gente já quer expulsar a pessoa. Vai embora, Satanás. Não é assim? Cara, a gente é irmão. Irmão, a gente briga num dia, mas se ama no outro, não é assim? Irmãos, dois podem estar brigados, mas se tiver um de fora que vem brigar com a gente se une para bater no de fora. Não é assim, irmão? Porque irmão não tem como separar. Amém, gente? Volta para cá. Então nós somos uma família eleita que temos que exercer um sacerdócio que é para o rei. Só que a gente negligencia o nosso sacerdócio, sabe por quê? Porque a gente está preocupado com a vida. Porque a gente está vivendo no mundo da lua. Aí vem aqui no domingo, ora. Lá na quarta-feira lembra, nossa, eu não orei nem segunda e nem terça. Nem lembrou de Jesus. Jesus foi um mero acessório na tua vida. O adesivo do carro, não é assim? A capinha do celular às vezes, a camiseta. Só que não passou de um acessório. Jesus não quer ser um acessório, Ele quer ser a peça principal.
aquilo que move a engrenagem de quem você é. Vamos continuar? Sacerdócio real, nação santa. Essa palavra nação, deixa eu ver as outras possíveis traduções da palavra nação. Multidão, associados vivendo em conjunto, companhia, tropa, multidão. Então nós somos chamados para ser uma multidão santa. Agora, existe santidade em nós ou existe uma santificação por aquele que é santo em nós? Jesus nos santifica e nós temos que andar em santidade. E dentro daquilo que nós cantamos hoje, o temor é uma das chaves para nós andarmos em santidade. Ou a chave principal para nós andarmos em santidade. O temor a Deus. Santidade é quando a gente consegue andar livre do pecado. O problema é que a gente tem dificuldade de se livrar do pecado, porque tem alguns pecados de estimação que a gente gosta. Nenhum pecado que a gente pratica é ruim, porque se fosse ruim eu não praticava. Entenderam? Só que nós temos que se aproximar tanto de Deus, tanto de Deus, tanto de Deus, até o ponto que a gente pegue nojo daquilo. E o problema é que Jesus mesmo falou: esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas distante está o coração. Por quê? Porque o nascimento do pecado é dentro de nós. O nascimento do erro é dentro de nós. Só que nós vivemos num tempo, presta atenção nisso, onde a gente é tão mimimi, tão feridinho com as coisas. O povo é tão cheio de milindre, que normalmente a gente procura uma igreja baseada no atendimento da minha necessidade, do tipo mais amor e menos julgamento. Onde a gente pega parte da verdade do evangelho, um evangelho sem santificação, sem renúncia, um evangelho onde eu não preciso dar nada, é só receber. E realmente o evangelho é cheio de vitórias. Realmente o evangelho é cheio de coisas incríveis para a nossa vida. O evangelho tem cura, tem paz, tem libertação, tem bênção. Ah, pastor, eu preciso de bênção. Eu não preciso de bênção. Sabe por que eu não preciso de bênção? Porque eu já sou abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu ando num lugar de ser abençoado. O evangelho, a verdade do evangelho é isso. Sim, é isso. Tem muita vitória no evangelho. Tem muita coisa boa no evangelho, mas tem renúncia, tem santidade para andar com Jesus. E não adianta a gente relativizar isso. Não adianta que você pensar, presta atenção no que eu vou falar, que uma queda num pecado recorrente, presta atenção nisso. Você pensar que uma queda no mesmo pecado, esporadicamente, que você não está preso num ciclo de derrota, porque está. Entendeu? Ah, pastor, mas todas as vezes que eu caio eu me arrependo. Mas volta a cair? Volto. Então você ainda está preso num ciclo de pecado. Entenderam o que eu estou falando? Não é queda isso. É prisão espiritual. Queda é quando esporadicamente eu caio, mas eu não peco mais. Porque o arrependimento gera uma atitude contrária àquilo que eu sempre vivi. Arrependimento, eu vi uma frase, inclusive fui confrontada por ela, muito. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Entendeu? Amém? Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Porque no Velho Testamento, presta atenção no que eu vou falar, o arrependimento estava pautado na mudança de atitudes. E no Novo Testamento, o arrependimento está pautado na mudança de atitudes, mas com a transformação do coração. Para que eu não peque mais. Porque no Velho Testamento eu podia pecar de novo e de novo, era só levar o bichinho lá no tabernáculo, no templo, matar, derramar o sangue, pronto, estava perdoado outra vez. Só que no Novo Testamento, Jesus pega uma mulher em adultério
E ele era o único que podia condená-la. Por quê? Porque ele falou assim, ó, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Alguém atirou? Não, porque todo mundo tinha pecado. Aí ele olhou para ela e falou assim, nem eu te condeno. Por que ele falou isso? Porque ele não tinha. Se ele não tinha pecado, ele podia condenar. Ele podia jogar a pedra. Ele falou, nem eu te condeno. Vai e não peque mais. Ponto. Uma vez perdoado, aquela moça não foi só perdoada, ela foi redimida e inocentada. Quem consegue entender? Todos aqueles que passaram por um julgamento e saíram ilesos, eles foram inocentados da culpa. Você e eu fomos inocentados da culpa do pecado quando Cristo interviu por nós. Mas quando eu sou inocentado do pecado, eu não posso cometer o crime de novo. Por quê? Porque eu já não sou mais réu primário. Entenderam? Queridos, é preciso que mude o nosso coração. Jesus falou que tudo que é ruim no homem parte de dentro. Todas as coisas que você faz da sua vida, que sai de você que é ruim, é porque está aí dentro ainda. Então se tem ira, se tem contenda, se tem mágoa, se tem rancor, se tem dor, se você briga, se você tem desejo por coisas ilícitas, está aí dentro. Ai, Senhor, eu não quero mais. Não, você quer. Se você não quisesse, não tinha como Satanás te tentar no que você não quer. Entende? Não tem como Satanás te tentar no que você não quer. Se você nunca usou droga, alguém vem com cocaína pro teu lado e fala assim, quer? O que você vai falar? Não. Porque você não quer. Entende o que eu estou falando? Que aquilo é lixo, é um negócio totalmente descartável para você. Mas quem já cheirou umas carreiras, pode ser que dá uma balançada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então Satanás nunca vai te tentar naquilo que você não quer. Porque senão ele seria burro, está perdendo serviço. Entende? Você acha que ele tem tempo para ficar perdendo serviço? Gastando munição à toa? Liberando demônio para poder ficar atormentando você naquilo que você não tem vontade nenhuma de fazer? Você vai simplesmente ignorar e seguir tua vida. Então em tudo que você é tentado é porque tem coisa aí dentro ainda, ele sabe. Ah, pastor, ele vasculha o meu ser? Não, ele analisa as tuas atitudes, a partir das tuas atitudes ele sabe o que você ainda deseja. Nós somos chamados para ser povo santo. Isso é parte da missão de sermos igreja. Vamos continuar? E por que nós temos que ser santos? O próprio apóstolo Pedro falou, sede santos, como é santo o vosso Pai que está nos céus. Por que nós temos que ser santos? Porque nosso Deus é santo. Ah, mas por que, pastor? Você tem que ser santo como Deus? Ué, mas você não fala que você quer se parecer com Cristo? Falar que quer se parecer com Cristo é fácil. Sem buscar santidade? Então vamos lá, continuando. Povo exclusivo de Deus. Exclusivo. Sabe o que é exclusividade? Eu vou explicar a exclusividade de um jeito bem fácil. Vem cá, Éder, vem cá, Ana. Sobe aqui em cima comigo, ajuda eu. É muito fácil explicar a exclusividade. Exclusividade é legal de explicar. O Éder e a Ana são casados. E quando eles foram lá para o altar e fizeram os votos e tal, eles fizeram um pacto de exclusividade. Ela é só dele e ele é só dela. Não foi isso? Alguém tem algum termo de casamento diferente disso? Se tem, me procura no final, a gente precisa te orientar e orar com você. Amém? Amém? Mas vamos imaginar assim, ó. Primeiro ano de casamento dos dois. Faz tempo, né, Éder? Faz. 27 anos faz. Tá? Primeiro ano de casamento dos dois, tudo muito lindo e tal. E aí, uma noite antes deles completarem 1 ano de casamento. Uma noite antes.
A Ana chega no Éder e fala assim, ele vê ela toda produzida e fala assim, uau, nós vamos comemorar 1 ano de casamento hoje? Ela fala, não, o casamento nosso é amanhã. Aí ele fica sem entender, mas o que você vai fazer? Ela fala assim, não, eu vou dar uma saidinha, eu quero encontrar uns antigos amigos, umas paquerinhas que eu tinha aí antes do casamento. Aí ele pega e fica bravo e fala assim, não, você não vai fazer isso não. Ela pega e fala assim, mas amor, você é meu predileto. Eu fiquei 364 dias com você e só com você. Um diazinho no ano. Qual que é o problema? Que egoísmo. Você não dá uma repartida comigo com outros namorados? Tudo bem, Éder? Hã? Tudo bem pra você? Claro que não, né? Então pode voltar pro lugar, vai. Então, gente, aí a Bíblia diz que nós temos que ser povo exclusivo de Deus. Só que a gente vive de domingo com Deus e de segunda-feira com o capeta. Xinga, briga, arruma rolo, passa os outros para trás, faz um monte de falcatrua, não tem caráter nenhum, é uma bagunça. Ou você é exclusivo, você entendeu? Povo exclusivo. Exclusivo não é predileto, entendeu? Predileto eu posso ter uma segunda opção. Tem o predileto, mas tem o segundo, o terceiro, o quarto. Deus não pediu para ser predileto. Ele pediu para ter exclusividade. Ele exige exclusividade. Vocês são o meu povo exclusivo. Agora veja bem, quando eu negocio a exclusividade com o pecado, eu perco a santidade. Agora vai vendo a desconstrução que vai acontecendo. Quando eu negocio a exclusividade, eu perco a santidade, porque é povo exclusivo, vai voltando. Nação santa. Quando eu perco a exclusividade, eu perco a santidade. Se eu perdi a santidade, eu perco o meu sacerdócio. Porque o sacerdote que entrava em pecado na presença de Deus, o que acontecia? Morria. Lá no Antigo Testamento, o sacerdote que andava na presença de Deus em pecado, ele era morto. Então, a partir do momento que eu negociei a exclusividade, negociei com o pecado. E eu não estou falando de tropeçar. Tropeçar é uma armadilha, que tem uma pedra e eu tropeço sem ver. Quem já caiu no chão e deu risada de si mesmo, e quem estava perto deu risada também, você tropeçou, né? Mulher de salto é uma beleza para acontecer isso, né? Dá aquela torcida, leva um capote e já sai levantando, se arrumando, né? Não é assim? É um terror andar de mão dada com a Laine em piso irregular quando ela está de salto. Ela quase quebra meus dedos. Que a hora que ela desequilibra, ela faz assim, ó, né? Dá aquela travada nos dedos, aí os dedos tá trançados. Você fala, tá doendo, vai devagar. Mas era para se equilibrar, né? Para não cair. Amém? Vamos continuar. Então, pecado pode ser um tropeção desse. Sem querer, não vi, tropecei, fui ingênuo, estava sem orientação, não tinha conhecimento sobre a causa ainda. Tropecei, caí. Para isso sempre tem perdão. Agora o problema é quando você entra em negociação da exclusividade, você se arruma. Eu dei o exemplo da Ana por isso. Se maqueia, arruma o cabelo, troca de roupa, se perfuma. Entenderam? Quando você se prepara, maquina para entrar num ambiente de pecado. Isso é pecado consciente. Isso é perder a exclusividade. Se eu perco a exclusividade, eu perdi a santidade. Se eu perdi a santidade, eu perdi meu sacerdócio. Saindo do meu sacerdócio, automaticamente, eu tenho dificuldade de me envolver com a família. Quem já ouviu falar da palavra desviado? Eu não gosto muito dessa palavra não, mas você já ouviu, né?
Ah, o irmão está desviado. Cara, normalmente, quando a pessoa saiu da família de fé, é porque ele já perdeu tudo o resto. Porque a família é o último lugar que a gente se desconecta. A gente perdeu a exclusividade faz tempo, perdeu a santidade, perdeu o sacerdócio. O último lugar que a gente vai perder é a conexão com a família de fé. Aí a gente se afasta. Por quê? Porque a gente não quer ser confrontado. Entendeu? Não quer ser confrontado, não quer ser orientado, não quer ouvir mais aquilo que a gente sabe que já é errado e a gente continua fazendo. Então a gente se desconecta da família. Amém, gente? Amém. Vocês estão comigo? Ainda estão felizes? Aí o que ele fala? Para que nós somos tudo isso? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Para quê? Ele deu por quê? Está escrito: para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uau! Antes vocês sequer eram povo. Olha o que ele diz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não tinham recebido misericórdia, mas agora receberam. Aleluia! Jesus olhou com misericórdia, me perdoou, eu não era nem povo. O que é que eu era então, pastor? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Era criatura, mas não era povo dele. Você vai ver que tem um outro versículo, a gente vai ler e vai encaixar nisso. Não era nem povo, mas agora sou povo. Uau, aleluia, glória a Deus. Então isso é a primeira parte da missão da igreja. É? A primeira parte da missão da igreja é eu ser igreja. Do contrário, não tem como eu exercer a missão. E para eu ser parte da família, o que é que eu preciso? Desses quesitos que Pedro trouxe. Então se você ainda é o crente modernão dos nossos dias, aquele que está descoladão da igreja, não, eu vou na igreja de domingo, querido, deixa eu explicar. Frequentar um auditório de domingo à noite não faz você ser parte de um corpo, de uma família. Então se você frequenta esse auditório todo domingo à noite, mas você não busca conexão com a vida orgânica, com a família de fé, então você ainda não é parte do povo, da família eleita. Estão entendendo? Então, precisa se juntar. Aí tem gente pensando assim: pastor, eu não quero. Eu quero vir aqui, ouvir a palavra, ir embora para minha casa, quero servir Jesus lá em casa. Amém. Quando não der para vir, eu assisto pelo YouTube. Quero ninguém me cobrando, não quero ninguém... Não quero. Por quê? Porque eu já me feri demais. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente se fere com a igreja, de alguma forma, a primeira coisa que a gente faz é levantar muros de proteção ao nosso redor. Então você constrói muros para não se ferir mais. Isso é falta de perdão e falta de entendimento. Lei isca de Satanás. É falta de perdão, então você cria um muro ao teu redor para se proteger primeiro. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Esse muro de proteção que você criou a longo prazo, não é muito a longo prazo, logo em breve, de proteção, ele passará a ser um muro de prisão. Você vai ficar preso dentro do próprio ciclo que você fechou para não se machucar mais. E aquilo se tornou uma cadeia para você. E tem um monte de gente presa em cadeia dizendo: não, eu vou servir Jesus lá em casa porque eu não preciso de igreja para ser evangélico. Querido, sabe por que você precisa de igreja? Eu já te expliquei isso 1000 vezes. Porque Deus só fala no coletivo. Não existe eu igreja, existe nós igreja. Não existe eu noiva, existe nós noiva do Cordeiro. Aqui é tudo no coletivo. É povo, é nação, é família, é juntos, não tem separado. E a Bíblia nunca trata separado. Jesus nunca tratou separado, é tudo junto. Porque essa era a ideia de Jesus, porque junto a gente se aperfeiçoa. Cresce, se desenvolve. Amém, gente? E aí, quando a gente entende que a gente precisa ter uma família e precisa começar a exercer o nosso sacerdócio, se preocupar com pessoas. Pastor, minha dor é tão grande, como eu vou ajudar alguém? Cara, não interessa o tamanho da sua dor. Se você estender a mão, você vai ver que Deus vai começar a agir na sua dor.
Esse ano, um ano e pouco atrás, um tempo atrás aí, acho que o ano de 2018, eu liguei um sábado à noite pro meu pastor, chorando, pedindo auxílio em algumas coisas. E eu falei para ele que eu não tinha condições. Eu falei assim, amanhã de manhã, eu duro que amanhã de manhã sou eu que prego. Eu não tenho condições de pregar amanhã cedo. Sabe o que ele me respondeu? Falou, é isso mesmo, Rodrigo, agora está na hora de separar o homem dos meninos. Vira homem espiritual. Você vai lá e você vai derramar porque você carrega algo. Você vai lá e vai dar, não interessa o que está passando no teu coração. Engole o choro. Serve as pessoas. Ama elas. Derrama. E enquanto você faz isso, Deus trabalha para a tua dor. Não tem como não ser sacerdote. A minha dor não me exime do sacerdócio. Estão entendendo ou não? Não está escrito aqui, ó, vocês são um povo, geração eleita. E quem está bem emocionalmente, sacerdócio real. É isso que está escrito? Você é sacerdote, isso não te exime do seu sacerdócio. Amém, gente? Amém. Então olha para essa pessoa linda que está do teu lado e fala assim, não foge mais não, fala para ele. Você é parte da família de fé e consequentemente é sacerdote, foi chamado para ser santo e ser exclusivo do Papai do Céu. Dá uma glória a Deus agora, dá uma glória a Deus, Isso é o começo da missão da igreja. Agora, entendendo isso, a gente pode dar o próximo passo. Vamos lá para Mateus 28, 18. Que eu também li semana passada, mas eu quero dar uma ampliadinha com vocês. Mateus 28, 18. Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Amém? Falamos já sobre autoridade, falamos sobre isso semana passada. E portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei para sempre com vocês até o fim dos tempos. Presta atenção aqui. Semana passada a gente já explicou isso, não quero ser longo nisso. O verbo ide ou vão é uma voz média, significa indo e fazendo, significa envolver a tua vida nisso e não apenas numa missão específica. Mas você vai vivendo e vai fazendo discípulos, vai contagiando as pessoas, vai exercendo o seu sacerdócio. Entenderam? Vai vivendo e servindo, vai vivendo e levando causas de pessoas para Deus, vai vivendo e tocando vidas. Você não está sem missão quando você vai para o teu trabalho, é o tempo todo. Você não está sem missão quando vai para a faculdade ou para a escola. Você está o tempo todo em missão com Ele. Pronto, isso não tem como fugir. Se eu sou parte de uma família, eu tenho um sacerdócio. Amém? Amém. Aí ele fala o seguinte: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que é interessante? O único lugar na Bíblia, no Novo Testamento, o Velho Testamento nem fala de Pai, Filho e Espírito Santo, ok? O único lugar no Novo Testamento que está escrito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é aqui. Nos outros lugares está em nome do Senhor, em nome de Jesus, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só aqui. Por quê? Porque isso tem a ver com a missão da igreja. Como assim, pastor? O simbolismo do batismo aqui significa a inserção da pessoa na família. Por isso que ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala da família original, da Trindade. Deus é um pai que enviou um filho para resgatar uma noiva e dar uma morada para o Espírito. Isso é família. Isso é casa espiritual, entenderam? Isso é a construção que Deus queria fazer através de Jesus Cristo. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Então o único lugar que retrata é aqui, porque nesse caso ele está falando assim, ó, vão indo e vão fazendo, insira as pessoas na família. Por quê? Para que ele também seja sacerdote, para que ele também seja santo, ele também seja exclusivo do papai. Entenderam? Então vão indo, fazendo, mas vão inserindo eles na família. Esse batismo para o Pai, Filho e Espírito Santo significa a inserção das pessoas na família de fé. Estão comigo? Estão entendendo? Então vamos lá, e ele fala, para aí, a missão da igreja acabou? Então a missão da igreja é só ganhar? É inserir também na família. Ok? Acabou aí a missão? Olha aqui, continua. Ensine-os, ensinando-os
a obedecer tudo o que lhes ordenei. Olha, pregue a palavra, mas não seja ofensivo, não fala de pecado. Fala que Jesus ama eles. Sabe o que é engraçado? Eu postei isso essa semana no meu history do Instagram. Eu achei na internet alguém postando, achei legal e copiei e postei. E quando é bom a gente compartilha mesmo. E eu já vi um monte de gente compartilhando também. Pregação de João Batista: arrependei-vos. Pregação de Jesus: arrependam-se. Pregação dos apóstolos, Atos capítulo 2: arrependam-se, convertam, recebam tempos de refrigério por causa da presença do Senhor. Pregação de hoje em dia: mais amor e menos condenação. Por favor, ame, 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 ame. Eu estou errado? Gente, a gente procura igreja que massageia o ego, que tem uma palavra. Eu não tenho nada contra coachings, mas infelizmente os púlpitos estão lotados de coaches que só sabem motivar as pessoas a viver um nada na segunda-feira. Você vai vencer, você vai conseguir, esse ano é o ano da tua vida. E o povo, Você não vai vencer nada, não vai conseguir nada e não vai viver nada se você não morrer primeiro para Cristo, para que Ele vive em você. E ponto. E essa é a verdade do Evangelho. Jesus falou: ensine tudo o que eu ensinei. Ensine tudo o que eu ensinei. Não um pouquinho, não a parte boa. Não só vocês terão vida eterna, mas o Espírito da verdade virá e Ele convencerá vocês da verdade, da justiça e do juízo. Ponto. O Espírito Santo foi dado para isso. Só que a gente quer o Espírito Santo só para sentir não é? Tem que sentir um arrepiozinho, friozinho, dar uma chacoalhadinha, não é? Ai, eu fui lá, mas tem uma presença do Espírito. Querido, se você for num show romântico, cantar uma canção melódica que toca o teu coração, você vai sentir o mesmo arrepio. Porque é mais emoção do que toque do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem que entrar dentro e quebrar tudo. Sabe por quê? Porque ninguém consegue construir num terreno onde está cheio de entulho ou cheio de construções antigas. A gente levou, durante a nossa vida, nós fomos marcados, construídos, traumatizados com um monte de coisa ruim. A gente não quer abrir mão para deixar o Espírito Santo passar a máquina lá e arrancar tudo. Não, Jesus, constrói uma parede nova aqui, deixa essa velha aí. Não é assim que a gente quer? Não, não mexe nessa parte aí não. Não, Jesus, eu quero viver amanhã do mesmo jeito que eu sempre vivi, fazendo as mesmas porcarias. Mas eu quero que o Senhor me abençoe. Abençoa eu, Jesus. Pastor, mas Jesus abençoa. Já viu um monte de gente abençoada que dá até testemunho. Quem já viu? A Bíblia diz que o Senhor faz nascer o sol sobre os justos e os injustos. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Vai chegar um dia que Ele colocará os justos à sua direita e os injustos à sua esquerda. Vai chegar um dia que Ele vai separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. E Ele não falou que isso não ia acontecer. Ele não falou: eu vou recolher todo mundo no meu celeiro. Falou? Ele prometeu só paz aqui na terra? Não, Ele falou: no mundo vocês terão aflições. E paz, que excede todo o entendimento. Paz nos dias que o mundo cai ao redor, você está seguro nele. Quem já experimentou dessa paz? Já. Essa paz existe. Está nele. Pastor, eu vou viver isso? Claro que vai. Mas não só isso. Porque tem dia que a vida dá umas açoitadas na gente, ou não? Ou quem nunca foi açoitado pela vida aí, atira a primeira pedra. Não é assim? Cara, Jesus deixou tudo falado. Só que a gente ensina meias verdades. Ensina meias verdades. E Ele está falando assim: é parte da missão da igreja. Ganhe as pessoas, toque nelas, seja um sacerdote, sirva elas, traga causas delas para mim, insira elas na família.
mas ensine elas a guardar todas as coisas, e obedecer todas as coisas, como eu ordenei. Ah, pastor, a lei já acabou. Sim, a lei de Moisés acabou em Jesus, se cumpriu nele, mas a partir de Jesus nasceu a lei de Cristo. Ué, pastor, isso existe? Jesus dizia, está escrito, eu porém vos digo. O que isso significa? Ele estava remodelando os mandamentos para que nós seguíssemos esses mandamentos e obedecêssemos esses mandamentos. Então tem um monte de mandamento na Bíblia que você precisa saber. E eu já falei bastante sobre isso semana passada. Que ninguém será inocente diante de Deus, sendo que você tem acesso à palavra dele. Amém? E aí o que ele promete? Vocês estão cumprindo a missão da igreja? Eu estarei com vocês todos os dias. Só nos dias bons ele vai estar com a gente? E no dia mau? E normalmente no dia mau é que ele vai se mostrar mais presente. Quem já sentiu ele no dia mau aí? Sustentando, amparando, te dando colo. Amém, gente? Amém, gente? Amém. Vamos para o próximo versículo para a gente finalizar. Marcos 16, 15. Nós estamos falando sobre a missão da igreja. Marcos 16, 15. Acharam? Amém? Vamos lá, diz assim, ó. E disse-lhes, Jesus dizendo, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Não é isso? Ou, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. É o mesmo verbo. Quem lembra do verbo? Verbo de voz média, vai indo e vai fazendo. Sabe o que é interessante? Que ele fala assim, pregue para todo mundo. Primeira coisa, sabe o que significa essa palavra pregar no grego? É ser um arauto. Sabe o que era um arauto? É aquele que trazia as proclamações do rei. Só pode proclamar em nome do rei aquele que é autorizado pelo rei. Aí a gente volta para a primeira palavra. Lembra que eu falei que para andar em missão como igreja eu tenho que ter autoridade espiritual? Essa palavra pregar é ser um arauto do rei. Comunicar aquilo que o rei quer que nós comuniquemos. Como? Como? Ele fala assim, o evangelho a todas as pessoas. Sabe o que significa a palavra evangelho? No grego aí, no que está escrito no original. Boas novas. Agora deixa eu te explicar uma coisa, muito bem explicadinho. Boas novas, querido, não é que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, isso todo mundo já sabe. Estou errado? Pode ser que algum país perseguido, tem algumas pessoas que não sabem dessa boa nova, mas no Brasil todo mundo sabe. Sabe ou não? Sim. Sabe quando eu prego a boa nova? Quando eu conto uma novidade. O que é notícia? É legal na língua inglesa. O que é notícia em inglês? News. Novas. Não é isso? Se eu contei a notícia de ontem, já não é novas mais. É? Não. Pastor, o que eu faço então? Orientação de Atos 1:8. Sede minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que Jesus está falando? Conte a novidade do que Ele tem feito na tua vida. O que Jesus tem feito na tua vida? Qual que é a novidade que você pode compartilhar? Qual foi a última bênção que você recebeu? O milagre que Ele realizou? O que Ele tem feito? Quais são as novas que a pessoa ainda não sabe que você pode compartilhar com ela? Pode ser que nem seja uma novidade na tua vida, mas na vida dela, o teu testemunho vai ser uma novidade para ela. Então conte as boas novas daquilo que Jesus está fazendo hoje. Essa é a missão da igreja. Pregue a palavra, seja um arauto do rei, compartilhando aquilo que ele está fazendo na tua vida. Não se preocupe em conhecer a Bíblia para pregar. Conheça a Bíblia para ser edificado, conhecer os mandamentos e andar em santidade. Mas não precisa conhecer a Bíblia para pregar.
Não que não vai ajudar. Mas testemunha aquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Pastor, mas eu não sei nem o que ele está fazendo. Eu só sinto que tem alguma coisa mudando. Conta isso. Para a vida da pessoa é uma boa nova. É evangelho manifestando na realidade, no que o evangelho faz, que é mexer dentro de nós. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Vocês ainda estão felizes? E aí ele continua, quem crer, aí ele diz a toda criatura. Por que a toda criatura? Porque antes não era povo e agora vocês são povo. Eu vou passar a ser povo de Deus quando eu deixar de ser criatura. Entenderam? Quando alguém me pregar uma boa nova e eu fizer parte da família, então eu passo a ser povo com ele. E aí continua, quem crê e for batizado será salvo. Olha a inserção na família aí de novo. Quem não crer será condenado. Agora eu quero finalizar com isso. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem qualquer veneno mortal, não lhes fará mal algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Preste atenção. Esses sinais seguirão aqueles que pregam. É isso que está escrito aí? Quem crer na pregação da boa nova e for batizado será salvo. Os sinais vão seguir os que creem, não os que pregam. Não só os que pregam, porque quem prega crê. Ok? Quem prega crê. Mas não é os que pregam, é os que creem. O porquê eu estou falando isso? Porque a gente virou uma igreja intelectual que não acredita mais no operar do Espírito Santo. A gente no nosso sacerdócio não consegue pôr a mão em ninguém e acreditar que ele vai ser curado. Eu estou mentindo? A gente tem medo de expulsar demônio. Ai, pastor, se eu for pôr a mão na cabeça dele para ele ser curado e ele ficar endemoniado. O mesmo poder que cura é o poder que te deu autoridade para expulsar demônio. Agora deixa eu te explicar uma coisa muito poderosa. Nós precisamos entrar num lugar onde os sinais nos seguem, porque nós cremos nos sinais. A gente virou uma igreja incrédula. Eu estou mentindo? Uma igreja onde precisa ter uma pessoa que crê para operar alguma coisa. Nossa, ele é homem de Deus, é usado, ele ora e as pessoas são curadas. Deixa eu te explicar uma coisa, sinais não aprovam o ministério de ninguém. Porque é só crer que os sinais acontecem. E cheio de sinais eu posso ir para o inferno. Credo, pastor. Jesus falou assim, chegarão naquele dia e me dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome falamos outras línguas, em teu nome curamos os enfermos. Entretanto eu direi para eles abertamente, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês praticam iniquidade. E por que Jesus deixou isso explicado? Porque não adianta os sinais me seguirem, mas eu não ser parte da família, eu não andar em santidade, eu não ser exclusivo dele. Então a missão começa quando eu sou exclusivo dele, antes em santidade, exerço o meu sacerdócio. Os que creem, os sinais se manifestam. E eu queria te estimular a voltar a crer. Crer que a tua oração pode curar o enfermo. Porque aqui não fala, aquele que tem curso de teologia, ore pelos enfermos e eles ficarão curados. Aquele que é pastor ou obreiro na igreja, ore pelos enfermos e eles ficarão curados. É isso? Os sinais vão seguir aqueles que têm fé, que eles podem acontecer. E infelizmente eu tenho visto muitos sinais morrerem na igreja. Por quê? Porque durante muito tempo a gente colocou num pedestal as pessoas que operavam os sinais, tirando de Deus a glória e tirando o entendimento que é só crer para os sinais operarem. E a gente jogou a glória para uma pessoa, um super santo, que se promoveu no evangelho por causa dos sinais do Espírito Santo. Eu estou mentindo? Quem é crente há mais tempo aí sabe do que eu estou falando.
Eu já vi muitos sinais. Eu vi muitos sinais. Que tipo? De dente ser obturado com obturação de ouro. Eu já vi. Ninguém me contou. De câncer de mama, cortar o seio da mulher e começar a sangrar e sair o câncer pelo seio na hora do culto. Eu já vi. De aleijado levantar da cadeira de roda. Eu vi. Ninguém me contou. De pessoas com tumor na cabeça ser curado, sumiu o tumor. Eu vi os 2 exames. Eu não estou falando de coisas que me contaram, estou falando de coisas que eu vi, presenciei, vivi, porque a gente acreditava muito mais nos sinais. Só que a gente sempre apontou uma pessoa para que os sinais acontecessem. E Deus não quer apontar uma pessoa nesse tempo. Deus quer um coletivo que opera nos sinais, um coletivo que manifesta os sinais. Sabe por quê? Porque a minha pregação pode não convencer um ateu. Mas se eu chegar nele e falar assim, deixa eu orar por você que você vai ser curado. E normalmente ateu vai desafiar, né? Ele vai falar assim, ora aí, Deus não existe mesmo? Chama a fé para você, filho. Fala assim, você vai ver se Deus não existe. Põe a mão na cabeça dele. E crê que ele pode ser curado, porque está escrito que ele vai ser curado. A hora que ele for curado por Deus, ele vai falar assim, está de brincadeira. Tem como, isso convence o coração da pessoa. Os sinais são para convencimento de que ele precisa crer nesse mesmo Deus, para que ele possa ser inserido na família e também ser um sacerdote. Não existe nenhuma ferramenta mais poderosa para você tocar pessoas do que os sinais. E você não precisa ser mega santo, super poderoso, super sacerdote, não, você precisa crer. Para os sinais operarem, é só você crer. Aí os outros reclamam de dor de cabeça. Vá, gente, é assim, até eu faço isso. Estou com dor de cabeça, eu tenho Neosaldina. É ou não é assim que a gente age? Ai, estou com dor aqui, eu tenho Dorflex. Estou mentindo, gente? Porque a gente parou de acreditar. Porque o que os homens criaram para nós é melhor do que o que Deus criou. Porque a gente se acostumou com a vidinha rasa na operação do poder de Deus. O poder de Deus é real. Continua curando. O que eu não posso é transferir para mim esse poder e aí pôr uma fila aqui e eu orar por 150 pessoas. Porque Jesus falou que isso era no coletivo. Jesus não deu isso para uma pessoa. Não está escrito, aquele que for e pregar, os sinais vão seguir ele. Não, aquele que crê, o sinal vai seguir. Tudo isso é missão da igreja. Operar sinais, missão da igreja. Pregar, missão da igreja. Compartilhar, missão da igreja. Inserir na família, missão da igreja. Ensinar, missão da igreja. Isso é a missão que a igreja tem. Nós, povo, nação, escolhido, exclusivo de Deus. Povo que está andando com ele e lutando para ser santo. É o que nós temos que fazer. Vamos sair da passividade, vamos ser sacerdotes, vamos trazer as causas das pessoas para Deus e vamos ser agentes dos sinais. Mas pastor, se eu oferecer a oração e Deus não curar? Pera, qual que é o mandamento? Coloque as mãos sobre os enfermos e eles ficarão? Qual que é o teu papel dentro desse mandamento? Colocar a mão e crer. E crer é não duvidar. Crer não é será. Porque fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu ainda não vejo. Essa é a definição de fé bíblica. Amém? Aí eu tenho um último versículo para compartilhar com você, que a Bíblia diz assim, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E a gente não se manifesta porque a gente é tímido. E é justamente sobre isso que nós vamos falar semana que vem, sobre reino dos céus. É a última palavra dessa série de mensagens. Como eu ser parte do reino dos céus.
e o que é reino dos céus. Coloque-se de pé, vamos orar um pouquinho sobre as coisas que a gente aprendeu hoje.